A pressão não veio de uma data específica, nem de uma ocasião grandiosa. Veio do acúmulo de olhares, comentários, silêncios prolongados à mesa. Minha família tinha esse talento: transformar conversas casuais em interrogatórios sentimentais. E eu, mesmo já acostumada, continuava me encolhendo por dentro toda vez que alguém perguntava: "E aí, Clara, nenhuma novidade no coração?" Era sempre a mesma coisa. Me olhavam com um misto de pena e expectativa, como se eu estivesse atrasada para uma vida que já devia estar vivendo. Casamento, filhos, estabilidade emocional. Tudo isso parecia obrigatório para os outros. Para mim, era apenas sufocante. A gota d'água veio num desses jantares informais. Minha irmã mais nova apareceu com um novo namorado, e em poucos minutos todos estavam encantados com ele. Minha mãe não parava de sorrir. Meu pai, orgulhoso, ofereceu vinho. E eu só queria desaparecer. "Clara, você nunca traz ninguém, né?" comentou uma tia, com aquele tom doce que só disfarça o julgamento. "Ainda não apareceu alguém que valha a pena", respondi, tentando manter a calma. Mas por dentro, a vontade era de me levantar e sair. Não por vergonha de estar sozinha, mas por estar sempre sendo tratada como se isso fosse um defeito. E o pior é que depois de tantos anos, até eu comecei a acreditar nisso. No dia seguinte, de volta à rotina da empresa, tentei me distrair com o trabalho. Mas a cena da noite anterior não saía da minha cabeça. A forma como todos se portaram, como se minha ausência de par fosse uma tragédia familiar. Eu precisava respirar, me afastar daquilo, evitar que acontecesse de novo. E de repente, uma ideia absurda começou a se formar. Talvez, se eu levasse alguém comigo no próximo encontro, as coisas mudassem. Talvez me deixassem em paz. Talvez vissem que estar com alguém não me tornava melhor, mas que eu poderia simplesmente mostrar isso na prática. O problema era quem. Foi nesse ponto que, sem nem perceber, meus olhos buscaram alguém específico no corredor: Eduardo. Ele trabalhava no setor administrativo há alguns meses. Um homem mais velho, provavelmente na casa dos 50, sempre tranquilo, sempre gentil. Nunca chamava atenção, mas também nunca parecia deslocado. Tinha um jeito leve de existir, como se já tivesse visto o suficiente da vida para não se apressar mais por nada. Nos poucos momentos em que conversamos, ele foi educado, atencioso, mas reservado. Almoçava no canto do refeitório com um livro, nas mãos. Às vezes, trazia o próprio café em um copo térmico antigo. Havia nele uma serenidade que me fazia sentir segura. A ideia era insana, mas eu não conseguia pensar em outra solução. Não queria enganar ninguém. Só queria evitar passar mais uma noite tentando justificar por que ainda não tinha um namorado. Passei aquele dia com o estômago apertado, ensaiando mentalmente como abordar aquilo. Às 4 da tarde, criei coragem e fui até o pequeno jardim, nos fundos da empresa. Lá estava ele, como sempre, concentrado em suas páginas, como se o tempo o obedecesse. "Eduardo", chamei, com a voz meio trêmula. Ele levantou os olhos e sorriu. Um sorriso sincero, desses que fazem a gente se sentir menos idiota só por estar ali. "Oi, Clara. Aconteceu alguma coisa?" Engoli seco, olhei para os lados e sentei ao lado dele no banco de madeira. "Pode parecer estranho, mas eu queria te pedir um favor." Meio inusitado, ele fechou o livro com calma, sem pressa, e me olhou nos olhos. "Pode pedir." Naquele momento, com o coração disparado e as mãos suadas, percebi que estava prestes a cruzar uma linha da qual não havia volta. Eu só não fazia ideia de onde ela iria me levar. Eu ainda me pergunto como consegui dizer aquilo. Não foi um pedido simples. Foi constrangedor, absurdo, até um pouco desesperado. Mas, de alguma forma, havia sinceridade em cada palavra. Sentei ao lado de Eduardo naquele banco, respirei fundo e comecei. "Você já se sentiu sufocado pelas expectativas dos outros?" Ele me olhou por alguns segundos antes de responder. "Acho que todo mundo já sentiu isso, de um jeito ou de outro." Assenti com a cabeça.
A resposta dele me deu coragem. Contei sobre a minha família, sobre como qualquer encontro se transformava num campo minado de perguntas disfarçadas de carinho. Contei que eu estava cansada de parecer incompleta aos olhos deles, como se estivesse sempre faltando algo, alguém. Eu não quero inventar uma história. Falei, com pressa, antes que ele me interpretasse mal. Mas queria levar alguém comigo da próxima vez. Alguém que pudesse me acompanhar e me poupar daquele constrangimento todo. Nem precisa fingir muito. Só estar lá comigo já seria o suficiente. Eduardo permaneceu em silêncio por um instante. Pensei em levantar e ir embora antes que ele dissesse não. Mas então ele sorriu. E você pensou em mim para isso? Corei. Fiquei sem saber se ele estava achando graça ou apenas surpreso. O tom dele era gentil, mas eu me sentia vulnerável. Sim, porque você é tranquilo. Nunca me tratou com julgamento, nem com segundas intenções. Me pareceu alguém que toparia algo assim sem complicações. Ele riu de leve. Essa é a descrição mais estranhamente generosa que já ouvi sobre mim. Então, você toparia? Ele desviou o olhar para o jardim, como se precisasse consultar. O vento antes de decidir. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ele disse: Tá bem, Clara. Eu aceito. Não sei se foi alívio, alegria ou pânico que senti primeiro. Talvez tudo junto. Agradeci tanto que ele até pediu para eu parar de agradecer, porque estava começando a se sentir parte de uma missão humanitária. Rimos. Pela primeira vez em dias, eu ri de verdade. Combinamos que nos encontraríamos no Sindesmai. Dia seguinte, depois do expediente, para alinhar alguns detalhes. Não queria que ele chegasse sem saber o mínimo sobre minha família. E também era bom definir o tom da relação fictícia que teríamos. Nada exagerado, nada meloso. Apenas companheirismo e respeito. Naquela noite, ao chegar em casa, percebi que estava nervosa. Mais do que deveria. Não só pelo plano absurdo, mas porque havia algo em Eduardo que me deixava inquieta. Era como se ele escondesse alguma história nas entrelinhas, algo que o tornava mais interessante do que ele demonstrava. Noites. Dia seguinte, saímos juntos do prédio da empresa. Pegamos um café na padaria da esquina e sentamos numa mesinha do lado de fora. Contei sobre minha mãe, minha irmã caçula, sobre os jantares que sempre me deixavam desconfortável. Ele me ouviu com atenção, sem interromper. E você? Perguntei. Tem família por aqui? Não, respondeu com naturalidade. Já tive, mas hoje prefiro ficar mais na minha. Fiquei curiosa, mas respeitei. Ele não parecia do tipo que contava mais do que queria. E tudo bem. Aquele combinado era só por um dia. Depois disso, voltaríamos às nossas rotinas. Mesmo assim, quanto mais tempo eu passava com ele, mais notava seus gestos, o modo como observava as pessoas passando na rua, como ouvia com verdadeira atenção, como escolhia cada palavra com cuidado. Não havia nada de comum naquele homem. E isso me deixava intrigada. Quando nos despedimos, Eduardo me disse: Vai dar certo, Clara. Vamos tornar isso o mais leve possível, e eu acreditei. Pela primeira vez, senti que talvez aquele jantar não fosse um pesadelo. Talvez, só talvez, ele fosse uma ponte. Eu só não fazia ideia de que, ao convidar Eduardo para entrar na minha vida por um motivo tão simples, eu estava abrindo a porta para algo que mudaria tudo. O caminho até a casa da minha mãe nunca pareceu tão longo. Eu dirigia com as mãos geladas no volante, repassando mentalmente cada detalhe que havíamos combinado. Eduardo estava no banco do passageiro, tranquilo como sempre, observando a cidade pela janela como se aquilo fosse só mais um dia comum. Para mim, era tudo menos isso. Você tá nervosa? Ele perguntou, virando o rosto em minha direção. Um pouco, confessei, forçando um sorriso. Eles podem ser intensos. Sabe? Família grande, cheia de opiniões, mas nada que você não aguente. Eu só vou estar ali. Por você, ele disse, de forma tão simples que meu peito apertou.
Estacionamos em frente ao portão marrom da casa onde cresci. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar pela boca. Eduardo apenas ajeitou a camisa azul clara e me ofereceu o braço, como um cavalheiro de outros tempos. Aceitei sem pensar, talvez pela segurança, talvez só pelo calor da presença dele. Fomos recebidos com abraços, cheiros, perguntas e aquele burburinho de sempre. Minha mãe, claro, analisou Eduardo de cima a baixo com um olhar afiado, mas bastaram poucos minutos para ela relaxar. Ele tinha um jeito de encantar sem esforço. Era polido, mas não forçado. Elegante, mas discreto. E, acima de tudo, sabia escutar. Qualidade rara em encontros familiares. Durante o jantar, Eduardo contou que gostava de livros antigos e cafés fortes. Meu pai, que quase nunca se empolgava com nada, começou a falar sobre vinhos e viagens. Minha irmã, a mais falante, ficou genuinamente curiosa sobre ele e até brincou. Clara, finalmente escolheu alguém que presta. Todos riram. Eu também. Mas por dentro, a frase ecoou de um jeito estranho. Porque Eduardo não era realmente meu. E, no entanto, ali, naquele momento, parecia mais meu do que qualquer outra pessoa já havia sido. A cada troca de olhar entre nós, algo crescia, em silêncio. Não era encenação. Era natural demais para isso. Quando ele me servia água sem que eu pedisse, quando completava uma frase minha com delicadeza ou quando sorria como se gostasse de estar ali, tudo aquilo era tão verdadeiro que me fazia esquecer o motivo pelo qual estávamos fazendo aquilo. Depois do jantar, nos sentamos na varanda. Meus pais estavam entretidos com uma lembrança qualquer, minha irmã no telefone. Eduardo olhava para o céu escurecendo. Sua família é acolhedora, ele comentou. Eles são intensos, mas no fundo só querem que eu seja feliz. E você é? A pergunta me pegou desprevenida. Demorei um pouco para responder. Tô tentando. Às vezes é difícil entender o que significa ser feliz, sabe? Ele assentiu com um olhar sereno, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Às vezes, a gente precisa fingir certas coisas, para descobrir o que realmente importa, ele disse, quase como um sussurro. Aquilo ficou na minha cabeça. Voltamos para o carro em silêncio, mas um silêncio confortável. Como se as palavras que não dissemos fossem mais importantes do que as que dissemos. Eu ainda sentia o calor da mão dele na minha, o toque breve que aconteceu na hora de me ajudar a levantar. No caminho de volta, ele comentou: "Foi um bom jantar. Você tem sorte de ter uma família assim." Sorri, olhando pela janela. "Obrigada por ter vindo." "De verdade. Você não imagina o quanto me salvou hoje." Ele apenas respondeu com um "não foi nada, mas eu sabia que tinha sido." E muito. Chegamos em frente ao meu prédio. Antes que ele descesse do carro, ficamos em silêncio mais uma vez. Ele me olhou, com aquele olhar calmo, mas atento, como se visse mais do que eu mostrava. "Boa noite, Clara." "Boa noite, Eduardo." Ele saiu do carro e caminhou com passos firmes, sem pressa. Eu fiquei ali por alguns minutos, sentada, com o motor desligado e o coração acelerado. Foi só quando cheguei ao meu quarto, já de pijama, que me dei conta. Tudo parecia tão leve, que eu tinha esquecido que era mentira. Na manhã seguinte, acordei com um tipo de euforia estranha. Aquela sensação de leveza ainda grudada na pele, como se o jantar da noite anterior tivesse sido um sonho bom que eu queria prolongar. Me arrumei mais devagar que o normal, prestando atenção em detalhes bobos: o cabelo, o perfume, o batom. No fundo, eu sabia que esperava vê-lo, mas ele não apareceu, não no café, nem no elevador, nem durante o expediente. Até perguntei discretamente para uma colega se ele tinha vindo, e ela respondeu que sim, só que tinha chegado bem cedo e passado o dia em outro setor. Achei curioso, já que sempre nos cruzávamos em algum momento. Era quase uma rotina invisível entre nós. Nos dias seguintes, a distância só aumentou. Eduardo continuava no escritório, mas era como se tivesse aprendido a evitar minha presença. Nada grosseiro, nada óbvio, apenas ausência. Um bom dia
apressado no corredor. Um com licença, dito sem olhar nos olhos. E eu ali, sem entender. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas. Afinal, ele tinha feito o que prometeu. Me ajudou naquele jantar, foi educado, respeitoso, gentil. Cumpriu o papel melhor do que eu poderia esperar. Talvez ele só estivesse voltando à rotina dele. E eu é que estava querendo demais. Talvez tivesse sido só isso mesmo. Uma ajuda, um favor. Mas não parecia só isso. Não para mim. Eu sentia falta das conversas rápidas no fim do dia, dos sorrisos trocados no elevador, dos momentos em que o silêncio entre nós era cheio de significado. Agora, o silêncio era outra coisa. Era vazio. Era parede. Me peguei revisando mentalmente cada segundo daquela noite. Será que eu disse algo que o incomodou? Será que cruzei algum limite? Será que demonstrei mais do que devia? A verdade é que, mesmo sem querer, eu tinha me envolvido. E agora, me sentia descartada. Decidi não procurá-lo. Orgulho ou autopreservação? Talvez os dois. Continuei com minha rotina, fingindo para os outros e para mim mesma que estava tudo bem. Mas não estava. A ausência dele pesava. O silêncio dele me seguia pelos corredores da empresa como uma sombra. Até que, uma tarde, saí mais cedo e fui para o mesmo jardim onde havíamos conversado pela primeira vez. Me sentei no mesmo banco de madeira, esperando, sem saber exatamente o quê. E então, ele apareceu. Não como alguém que tinha sido chamado, mas como quem foi puxado pela mesma inquietação que me levou até ali. Clara, ele disse ao se aproximar. Eduardo, ele hesitou antes de sentar ao meu lado. Havia algo diferente em seus olhos, um cansaço que não era físico, algo mais fundo. Eu percebi que você andou evitando cruzar comigo. Falei, sem rodeios. Ele assentiu lentamente. Eu achei que era o certo a fazer. Por quê? Porque não queria te confundir. O que fizemos foi um favor, lembra? Só isso. Doeu ouvir. Doeu mais do que eu queria admitir. Mas eu mantive a voz firme. Claro. Só isso. Ele suspirou e olhou para o chão, como se buscasse palavras que não existiam. Clara, você é alguém especial, mas eu tenho uma vida complicada. E achei melhor me afastar antes que você esperasse algo que eu não posso prometer. Foi ali que algo dentro de mim se fechou. Não por raiva, nem por mágoa, mas por frustração, porque eu ainda não sabia qual era o segredo dele, mas já sentia que ele carregava um. Tá tudo bem, Eduardo. A gente segue em frente. Como colegas. Ele me olhou por um segundo a mais, como se quisesse dizer outra coisa, mas não disse. Naquela noite, deitada na cama, voltei a encarar o teto. O mesmo teto de tantas noites vazias, só que dessa vez o vazio tinha nome. E usava camisas claras com os punhos dobrados e um olhar que escondia mais do que mostrava. Eu queria seguir em frente. Queria mesmo. Mas havia algo naquele afastamento que não me deixava em paz. Eduardo parecia esconder mais do que sentimentos. E por mais que eu tentasse convencer a mim mesma de que era só impressão, meu instinto gritava outra coisa. Alguns dias depois da nossa conversa no jardim, fui até a sala de cópias da empresa buscar alguns documentos esquecidos. A sala estava vazia, como quase sempre àquela hora. Sobre a mesa, encontrei uma pasta de couro marrom com uma folha parcialmente para fora. O nome impresso no topo me chamou a atenção. E. Carvalho. Carvalho? Meu coração deu um pequeno salto. Não por causa do sobrenome em si. É um nome comum. Mas porque, de repente, tudo dentro de mim ficou inquieto. Sabia que o nome completo de Eduardo era Eduardo só. Nunca o ouvira dizer o sobrenome. Nem no crachá da empresa estava escrito. Só E. Silva, que agora me parecia mais com um nome genérico do que qualquer outra coisa. Olhei em volta, hesitei por um segundo e puxei a folha com cuidado. Era um relatório interno, um tipo de análise de desempenho com dados estratégicos, mas o que realmente me fez prender a respiração foi o carimbo no canto inferior. Confidencial. Diretoria Executiva.
Diretoria? Como assim? Eduardo era do setor administrativo. Ou, pelo menos, era o que todos acreditavam. Voltei a colocar o documento no lugar, fechando a pasta com mais cuidado do que uma relíquia de museu. Saí da sala tentando parecer normal, mas por dentro minha cabeça já era um turbilhão. Passei o resto da tarde sem conseguir me concentrar em mais nada. No intervalo, sentei no fundo do refeitório com meu notebook e comecei a pesquisar discretamente. Digitei e Carvalho as fundadores, junto com o nome da empresa. Foi aí que o chão começou a sair debaixo dos meus pés. Eduardo Carvalho, fundador, ex-CEO. Homem discreto que, segundo matérias antigas, havia deixado os holofotes há alguns anos alegando motivos pessoais. Uma mente brilhante da tecnologia, conhecido por evitar entrevistas e manter a vida privada longe da mídia. A foto anexada ao artigo era mais jovem, mas inconfundível. Era ele. Fechei o notebook com as mãos trêmulas, o coração disparado, o estômago embrulhado. Tudo fazia sentido agora. O jeito com que ele falava, as respostas calculadas, a ausência de redes sociais, o cuidado excessivo com a descrição. Ele nunca foi só um funcionário administrativo. Ele era o dono daquilo tudo. Me senti tola. Não por ele ter escondido, mas por eu não ter percebido. E mais ainda, por ter me envolvido sem saber quem ele era de verdade. Passei o restante do dia tentando não cruzar com ele. Não sabia como reagir. Parte de mim queria confrontá-lo. Outra parte queria fugir. A verdade me deixava desnorteada. Eduardo não era só um homem reservado. Era um homem com um segredo colossal. No metrô, a caminho de casa, me peguei olhando, o reflexo no vidro da janela. A mulher que me encarava de volta parecia cansada, confusa e decepcionada. Não com ele, com ela mesma. O que isso significava, afinal? Que tudo o que aconteceu entre nós foi uma encenação ainda maior do que eu pensava. Que ele estava só brincando com uma funcionária ingênua que não sabia com quem estava lidando? Ou que ele escolheu viver assim por um motivo? Ao chegar, em casa, joguei a bolsa no sofá e fiquei parada no meio da sala. Não consegui ligar a televisão. Não consegui comer. Apenas fiquei ali, sentindo o peso da revelação caindo sobre mim como uma chuva que ninguém previu. Eduardo Carvalho. Nome soava completamente novo, mas o olhar que veio com ele, esse eu já conhecia. E me perturbava mais do que eu estava pronta para admitir. Esperei 2 dias. 2 dias inteiros fingindo que nada tinha mudado, enquanto tudo dentro de mim já não era mais o mesmo. A descoberta do nome verdadeiro, das matérias antigas, da posição que ele ocupava, ou ainda ocupava, de forma invisível, tudo isso me deixou em silêncio. Um silêncio denso que andava comigo pelos corredores da empresa e me acompanhava até em casa. Mas eu não consegui ignorar. E sabia que precisava ouvi-lo, não pelas explicações técnicas, nem por curiosidade. Eu precisava saber quem ele era, de verdade. No 3º dia, fui até o café onde ele costumava ficar depois do expediente. Era um lugar discreto, quase vazio no fim da tarde. Quando entrei, ele já estava lá, como sempre. Camisa clara, braços apoiados na mesa, um livro nas mãos. Por um instante, ele parecia apenas o mesmo Eduardo que conheci. Mas agora eu sabia que não era. Me aproximei devagar. Ele levantou os olhos, surpreso ao me ver. Clara, podemos conversar? Ele fechou o livro, assentiu com um gesto simples e indicou a cadeira à sua frente. Sentei com o coração disparado, tentando controlar a respiração. Eu encontrei um documento. Comecei direta. Com um nome que não devia estar onde estava. Depois fui atrás. Li coisas. Vi fotos. Ele não disse nada. Apenas me olhava. Mas não havia defesa nos olhos dele. Havia aceitação. Eduardo Carvalho. Continuei. Fundador da empresa, ex-CEO. Um nome que ninguém aqui liga à sua figura. Porque você não quer que liguem. Ele respirou fundo, como quem carrega um segredo por tempo demais. E agora você quer saber por quê. Assenti.
Não com raiva, com um peso no peito que só quem já foi enganado consegue entender. Eu me afastei da presidência há alguns anos. Ele começou com a voz calma. Havia muita pressão, muita gente se aproximando por conveniência. Todo dia alguém queria algo, um contrato, um favor, um investimento, até mesmo relacionamentos. Tudo vinha com um segundo interesse embutido. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de continuar. Um dia, percebi que não sabia mais quem estava comigo por mim, ou pelo que eu representava. Então, resolvi desaparecer. Criei um novo. Perfil funcional, com nome reduzido. Assumi um cargo discreto. Continuei observando a empresa por dentro, como mais um entre todos. E, finalmente, tive paz. Eu absorvia cada palavra como quem junta peças de um quebra-cabeça sem saber o que vai encontrar no final. E eu? Perguntei com a voz baixa. O que eu fui nisso tudo? Ele franziu a testa, não por raiva, mas por dor. Você foi o inesperado, uma mulher corajosa que pediu um favor estranho com uma honestidade desarmante. Eu aceitei porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhou sem saber quem eu era. E ainda assim confiou. As palavras dele me tocaram mais do que eu gostaria de admitir, mas também me feriram. Então, por que se afastou depois? Por que o silêncio? Porque eu comecei a sentir demais. E me assustei. Pensei que, se você descobrisse, tudo mudaria. Que eu deixaria de ser o homem simples que você conheceu e voltaria a ser apenas o bilionário distante que ninguém vê de verdade. Fiquei olhando para a xícara vazia na minha frente. Ele estava certo em parte. A revelação mudava as coisas. Mas não porque ele era rico ou importante, e sim porque ele escolheu esconder isso de mim. Você teve a chance de me contar, de confiar em mim. Eu sei. E me arrependo de não ter feito isso antes. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não havia mais nada a ser dito naquele momento. Eu me levantei com calma. Ele também. E nos olhamos por um instante que parecia conter tudo o que não cabia nas palavras. Eu preciso de um tempo, falei, para entender o que disso tudo foi real. Ele assentiu com os olhos baixos. Quando você souber, estarei aqui. Onde sempre estive. Saí do café sentindo o vento frio no rosto. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, porque, mesmo confusa, mesmo magoada, parte de mim ainda queria acreditar que ele era, sim, o homem que esteve ao meu lado naquela noite. E não só o nome por trás de uma fortuna. Os dias que se seguiram foram silenciosos. Um silêncio diferente daquele que Eduardo deixou quando se afastou de mim pela primeira vez. Era mais fundo, mais íntimo, porque agora não era apenas a ausência dele, era a presença do que eu sentia por ele, mesmo sem querer. Tentei afogar tudo no trabalho, como sempre fazia. Chegava cedo, saía tarde, respondia e-mails com uma dedicação quase doentia. Mas mesmo com todas as tarefas, meu pensamento escapava. Eu revia a conversa no café inúmeras vezes, repassando cada palavra, cada pausa, tentando encontrar alguma mentira, alguma manipulação, mas só encontrava a verdade, e era isso que mais doía. Eduardo não tinha me enganado com más intenções. Ele me protegeu do mundo que o perseguiu, se escondeu para tentar viver com leveza, e no meio disso, me encontrou. Me acolheu, me viu, sem pressa, sem julgamentos. Só me viu. Mas ainda assim, havia mágoa. A ferida de não ter sido confiável o suficiente para ouvir a verdade antes. De ter me apaixonado sem saber por quem exatamente. Eu me peguei relendo mensagens, antigas, mentalmente reconstruindo aquele jantar com minha família, lembrando do toque leve da mão dele sobre a minha. Lembrando de como ele me olhou naquela noite, como se estivesse feliz apenas por estar ali. Sem máscaras, ou quase sem. Foi, num sábado qualquer, no fim da tarde, que minha avó apareceu sem avisar. Trouxe bolo e café, como sempre. Mas veio com aquele olhar que atravessa a alma. Você tá diferente, Clara, ela disse, mexendo o açúcar com a colher como quem não queria se intrometer. É só cansaço.
Ela não respondeu. Apenas me olhou por cima da xícara, como fazia quando eu era criança e tentava esconder algo. Depois de um tempo, comentou: aquele moço que veio com você sumiu? Eu engoli seco. Assenti com a cabeça, sem vontade de entrar em detalhes. Ele era diferente, ela continuou. Não no jeito de se vestir, nem nas palavras, mas no jeito de te olhar. Você percebeu? Pisquei algumas vezes. Aquilo me desmontou de um jeito que nem o silêncio de Eduardo tinha conseguido. Vó, eu não sei se posso confiar nele. Não sei nem se conheço ele de verdade. Ela sorriu, daquele jeito sereno que só ela sabia fazer. Às vezes, as pessoas mais verdadeiras são as que precisam se esconder por um tempo. O importante é saber o que elas fazem quando decidem aparecer. As palavras dela ficaram ecoando dentro de mim o resto do dia. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei andando de um lado para o outro até que me sentei na sacada com uma manta, nos ombros e um nó no peito. Olhei para a rua lá embaixo, as luzes dos carros indo e vindo, e me perguntei se ele também estava acordado. Se pensava em mim, se ainda me esperava, onde quer que estivesse. Foi ali que entendi. A decisão era minha. Ninguém mais podia tomá-la por mim. E eu não precisava entender tudo, nem ter todas as garantias. Só precisava decidir se queria arriscar. Porque, no fim das contas, a verdade é que o amor não é uma fórmula perfeita. Não se mede por status, nem se define por sobrenomes. Às vezes, o amor é só aquela sensação de estar onde você pertence, mesmo que o mundo inteiro diga que não. No dia seguinte, acordei cedo. Me vesti com calma. Escolhi uma roupa simples, mas bonita. E antes de sair de casa, olhei no espelho com firmeza. Eu não estava indo atrás de um empresário milionário. Estava indo atrás de um homem que me fez rir, que segurou minha mão com cuidado, que me escutou como ninguém. Um homem que errou, sim, mas que teve coragem de mostrar quem era, mesmo sabendo que isso podia afastar quem ele queria manter por perto. Peguei o metrô, como em qualquer outro dia. Mas nada naquele caminho era comum. Cada estação parecia me levar um passo mais perto de mim mesma, e quando desci e avistei aquela pequena cafeteria no canto da rua, eu soube. Era ali que minha escolha precisava começar. O sino da porta tocou baixinho quando entrei na cafeteria. O cheiro de café fresco me envolveu como um abraço antigo. As mesas estavam quase todas vazias, como sempre naquele horário. E lá estava ele, sentado na mesma cadeira de sempre, virado, de costas para a entrada, o mesmo livro nas mãos, como se o tempo tivesse pausado desde a última vez que nos vimos. Meu coração disparou. Por um instante, pensei em voltar, em deixar para lá, em fingir que aquilo tudo nunca aconteceu. Mas então, ele levantou o olhar, como se tivesse sentido minha presença, e nossos olhos se encontraram. Ele fechou o livro devagar, colocou sobre a mesa e ficou me olhando. Não havia surpresa, nem pressa. Apenas um silêncio que parecia dizer: eu esperei, mas não te pressionei. Me aproximei. Sentei em frente a ele. Ainda lê esse livro? Eu só abro quando quero me lembrar. De quem eu era, respondeu com um meio sorriso. E, às vezes, de quem eu ainda posso ser. Assenti, absorvendo o significado escondido nas palavras. Ficamos um tempo em silêncio. Não aquele silêncio desconfortável de antes, mas um que acolhe, que escuta junto, mesmo sem som. Eu pensei, muito, comecei, sobre tudo, sobre você, sobre mim, sobre o que vivemos. Ele manteve os olhos em mim, atento. E? Perguntou baixinho. E eu percebi que o que me machucou não foi o que você escondeu, Eduardo. Foi o medo que você teve de confiar em mim. Mas também entendi que esse medo não nasceu agora. Ele vem de longe, de outras histórias, outras feridas. E talvez eu tenha minhas próprias também. Os olhos dele brilharam, mas ele não disse nada. Esperava que eu terminasse. Eu vim aqui porque escolho não fugir. Escolho não deixar o medo falar mais alto do que o que eu senti quando você segurou minha mão naquela noite. Quando me ouviu sem me julgar. Quando esteve lá comigo.
Não como um empresário, nem como um personagem, mas como você. Ele respirou fundo. Abaixou o olhar por um segundo, como se estivesse absorvendo cada palavra. Clara, ele disse com a voz mais suave que já ouvi dele. Se você disser que quer tentar, eu estou aqui. Mas se disser que não consegue, eu vou entender. E mesmo assim, vou continuar torcendo para você sorrir todos os dias. Meu peito apertou. Aquilo não era um pedido, era uma entrega. E foi ali que eu soube, com todas as certezas que cabem dentro de um coração humano, que ele não estava fingindo. Nunca esteve. Eu quero tentar, respondi. Mas sem jogos, sem esconderijos, só nós dois. Um passo de cada vez. Ele sorriu. Um sorriso cheio de paz, como quem encontra o caminho de volta para casa. Ficamos ali por horas, falando sobre coisas simples, rindo de lembranças que só faziam sentido para nós. Ele me contou histórias do tempo em que ainda era o Eduardo visível. E eu, pela primeira vez, contei minhas inseguranças sem medo de parecer pequena. Na saída, ele me acompanhou. Até o metrô. Ao contrário das outras vezes, não nos despedimos com pressa. Caminhamos devagar, como quem não quer perder nenhum segundo. Antes de descer, virei para ele e segurei sua mão. Ele apertou de leve, como no primeiro jantar. E foi ali, naquele toque tão familiar, que percebi. O que construímos não foi mentira. Talvez tenha começado como um arranjo improvisado. Mas no meio das risadas e dos silêncios, dos cafés partilhados e dos olhares trocados, nasceu algo que nenhum roteiro teria escrito. Algo só nosso, algo real. Às vezes, o amor aparece disfarçado de casualidade. E quando menos esperamos, alguém entra na nossa vida não para preencher um vazio, mas para nos lembrar de quem realmente somos, mesmo que traga consigo segredos, medos e cicatrizes. Clara teve que decidir entre guardar o orgulho ou abrir espaço para algo que poderia ser verdadeiro. E você? No lugar dela, teria dado uma segunda chance a alguém que escondeu sua identidade para proteger o coração? Ou preferiria virar a página e seguir em frente? Clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento com mais histórias que tocam a alma e fazem a gente repensar nossas escolhas. E se você ainda não é inscrito, aproveita. Agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nenhum conteúdo como esse. A gente se vê no próximo vídeo.